repercutir o acordo assinado entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Comigo aqui no estúdio, o Eduardo Castro. Olá, Boa noite, Felipe. Edu. Boa E noite, já no boa noite a nosso todos. telão, a nossa convidada aqui, Maristela Basso, professora de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Boa noite, doutora Maristela, tudo bem? Boa noite. Edu, você acompanhou ao vivo aqui no Band News esse acordo histórico, né? O privilégio é teu. Eu gostaria de perguntar para a professora o quão histórico ela considera esse acordo, porque há muitos elementos nesse momento, mudando a configuração de forças no Oriente Médio, um acordo que é fechado há um mês e meio, praticamente 2 meses da eleição dos Estados Unidos, e que já provocou reações do lado palestino. Fatah e Hamas, que não se acertavam há alguns anos, começam a flecha dos dois começa a apontar para o mesmo lado. Como se trata de uma tentativa de paz, eu gostaria de saber da professora se ela acha que, de fato, vai resultar desse desenlace. Penso sim que é uma data histórica, 15 de setembro de 2020, sem dúvida nenhuma. A gente pode, aproveitando o teu raciocínio, lembrar que os acordos históricos anteriores, passos importantes em direção à paz no Oriente Médio anteriores, eles têm origem lá em 1979, um acordo entre Israel e Egito, e depois, em 1994, com um acordo com a Jordânia. Tanto é que, em 1994, Isaac Rabin vai receber o Prêmio Nobel da Paz, grande liderança israelense, justamente pela paz que ele vinha aí costurando e importantíssima para aquela região. Então, a gente teve que esperar de 1994 até agora, até 2020, para que um novo passo importante em direção à paz naquela região fosse celebrado. Então, eles podem sim, esses dois acordos com Bahrein, Israel, Emirados Árabes Unidos, são dois acordos importantes e que acabaram gerando, como você observou, frutos e milhas para o Donald Trump e sua campanha de reeleição, Vamos lembrar que hoje ele já trouxe para si, essa vitória desses acordos, dizendo que esses dois são acordos iniciais com Bahrein e Emirados Árabes, que virão outros 7 ou 8 acordos com países árabes, como Israel, nos próximos dias. Então, ele está surgindo como Donald Trump, o pacificador, Donald Trump, o grande. Então, ele vai, com certeza, ganhar aí pontos para a campanha de reeleição. E a eleição está muito próxima, São 6 semanas. Então, ainda tem um tempinho para aparecer um pouco mais. Eu gostaria só de contar um dado, assim, pitoresco, que hoje já se fala nos Estados Unidos, sobretudo entre os republicanos, mas não apenas, também em outros segmentos indecisos, que Donald Trump é o candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Então, Trump está ganhando vantagem com esses acordos celebrados da Casa Branca, sim. A gente já avança a respeito dessa questão do Nobel, que é uma questão aí que realmente hoje já surgiu aí com força, principalmente nos Estados Unidos. Mas, em cima da pergunta do Edu, uma escalada de violência no Oriente pode ser aguardada em função da maneira como os palestinos estão encarando essa união de forças? É provável, sim, Felipe, porque, como vocês mesmos disseram na abertura da matéria, de um lado nós temos os israelenses felizes, porque conseguiram celebrar 2 acordos importantes e vem aí em mira mais outros importantes acordos, ou seja, o Golfo Pérsico, o Oriente Médio passa a ver Israel de outra maneira. Israel não é mais aquele inimigo, arqui-inimigo histórico, e o tema do reconhecimento de Israel aos palestinos, ou seja, o fato de Israel reconhecer a independência do Estado palestino, já não é mais assunto, já não é mais o tema importante no Oriente Médio. Agora é possível o mundo árabe caminhar em direção a Israel, ao povo hebreu, independentemente de Israel prometer que vai reconhecer ou não os palestinos e o Estado palestino independente. Então,
se de um lado há grande parte do Oriente Médio e do mundo, né, nós estamos assim satisfeitos e esperançosos com a paz, porque qualquer mudança no cenário geopolítico do Oriente Médio nos atinge para o bem e nos atinge para o mal também. Então, se de um lado nós temos uma força poderosa, né, a favor desses acordos, não vamos diminuir a força dos palestinos em sentido contrário. Hoje foi um dia de muito tumulto na Palestina, em qualquer um dos seus cantinhos, as pessoas estavam muito decepcionadas com isso, decepcionadas com o povo árabe, por tê-los abandonado, por ter, de uma certa forma, abandonado a causa palestina. Eles estão dizendo hoje lá na Palestina que eles foram apunhalados pelas costas pelos demais países árabes. Isso não vai ficar por isso mesmo. E eles vão, de alguma forma, encontrar uma maneira de revidar esse movimento dos países amigos árabes em direção a Israel. Claro que aqui a gente não precisa ser pessimista, na medida em que os palestinos vão pensar muitas vezes, porque sozinhos eles não podem enfrentar Israel, e hoje mesmo 2 mísseis pequenos foram disparados, se é que você pode dizer que um míssil é pequeno, mas, digamos, de menos envergadura, foram lançados em direção a Israel, mas foram os escudos antimísseis israelenses conseguiram debelar a explosão desses mísseis. Então, haverá provavelmente alguma, digamos, escalada de violência ali regional, local, mas os palestinos, sem os demais amigos, países árabes, eles não iriam para um confronto, digamos, mais sangrento, um confronto mais irresponsável relativamente a Israel. Então, nesse momento, vamos ver assim uma pequena escalada, né, da violência localizada entre Israel e a Palestina, mas sem maiores proporções, porque, de fato, eles são inteligentes, os palestinos sabem, e sozinhos eles não podem fazer frente a Israel. Eles vão ter que agora, nesse novo cenário geopolítico que se esboça, né, nesse novo Oriente Médio, do qual falava Isaac Rabin, quando ganhou o Prêmio Nobel da Paz, esse alvorecer do novo Oriente Médio, que falou Trump hoje na Casa Branca, quer dizer, tudo isso vai, de uma certa forma, enfraquecer os palestinos em direção, digamos, a uma revanche de maiores proporções. O cenário é mais pacífico do que beligerante, Felipe, nesse momento, naquela região e para o resto do mundo também. E o polo que pode atrair esse sentimento palestino de ter sido abandonado, né, por alguns outros países é o Irã, né, que foi deixado de fora de um acordo. Terminou, o presidente Trump acabou com um acordo que havia sido assinado pelo presidente Barack Obama com relação a armas no Irã. E que espécie de reação, se é que vai acontecer, a senhora espera, se é que a senhora espera que haja, pode acontecer por parte do Irã? É uma reação bélica ou uma reação diplomática? O que é que dá para falar? Os iranianos têm, digamos, uma diplomacia bastante dura, né? Ou seja, não chega a ser uma diplomacia. Eles têm uma condução da política externa baseada digamos, na filosofia, na ideologia que circunda os xiitas, né? Eles são, digamos, um grupo, um compartimento dentro do islamismo xiita, que é bem severo, bem duro, com princípios e valores inegociáveis. Então, essa filosofia é muito difícil deles manterem uma diplomacia mais pragmática e neutra, porque ela vem impregnada, intoxicada desses valores que eles pregam e não querem mudar. Então, é muito difícil a gente imaginar uma diplomacia iraniana, né? Iraniana, nos moldes da diplomacia que nós conhecemos ocidental, ou até mesmo nos moldes da diplomacia lá do Oriente Médio, pensando em outros países, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Jordânia, quer dizer, outros que ainda conseguem negociar com mais pragmatismo e com certa neutralidade relativamente aos seus valores aí, muçulmanos ou de outros segmentos
da religião, até mesmo da religião cristã, porque há vários segmentos, eles conseguem ainda conduzir a política externa de uma forma, digamos, menos beligerante e mais pragmática. Eu não vejo o Irã, nesse momento, numa corrida para uma alternativa bélica, porque ele está agora praticamente sozinho, o Irã. Porque se a gente pensar um pouco em Donald Trump e na política externa de Donald Trump, e a gente dizia, bom, mas Donald Trump não tem uma política externa consistente na medida em que tirou os Estados Unidos da Unesco, ameaça fechar a OMC com a sua saída, com o seu poderio, enfraquece a organização, enfraquece a ONU. Como você mesmo disse, tirou os Estados Unidos do acordo de não proliferação de armas com o Irã. Então, a gente imaginava que Donald Trump não estava olhando para o plano externo, estava mais olhando para as coisas internas e na política externa apenas aquela que diz respeito aos interesses dos Estados Unidos, o tal da doutrina Estados Unidos America First. Então, o Irã entrava, a gente não via de que forma ele entrava. Parece que ele entrava na política externa americana para manter o Irã afastado, mas na verdade dos Estados Unidos, mas na verdade não era só isso, não. Nós estávamos subestimando a política de Donald Trump para o Oriente Médio. Ele tinha sim o objetivo de, ao terminar seu primeiro mandato, conseguir não pacificar o Oriente Médio, mas ter pelo menos dado um passo importante. Quando ele retira os Estados Unidos do acordo do Irã, ele enfraquece o Irã, mas ele vai preparar um enfraquecimento do Irã além em relação dos Estados Unidos, né? Ele vai penetrar, vai fazer com que as alianças americanas cheguem na Arábia Saudita, cheguem nos Emirados Árabes, cheguem em Bahrein, cheguem no Iêmen. E é isso que ele está costurando. Ele está costurando o enfraquecimento, o isolamento do Irã, o isolamento do mundo persa relativamente ao mundo árabe, que lá se está, né, no Oriente Médio, e no resto do mundo. Então, vamos lembrar que no final do seu primeiro mandato, o Donald Trump caminha no tabuleiro geopolítico internacional, dando um checkmate para o Irã na dama. Não é um checkmate do rei, mas com certeza ele derruba a dama à medida em que ele prometeu enfraquecer o Irã, e ele está enfraquecendo o Irã, sem sombra de dúvida. O Irã perde os aliados importantes, né? E, por outro lado, o Irã vê uma aliança importantíssima entre França, Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein. Bom, fica difícil agora para o Irã se mover, até mesmo porque ele se move com parceiros fracos, né? Vamos ver quem são os aliados do Irã, e aliados do Irã na impregnação que ele faz, né? Com a sua ideologia nos países como Líbano, Iraque, Síria. Quer dizer, são países hoje muito, Iêmen, muito fracos para ele contar como aliados, digamos, numa iniciativa beligerante naquela região. Então, a ideia de enfraquecer o Irã, primeiro nas relações com os Estados Unidos, mas a gente vai ver que não era só com os Estados Unidos isso, era ele encurralar o Irã contra as cordas, porque ele tinha o projeto, sim, e no final do seu primeiro governo, dar um passo importante em direção à paz do Oriente Médio. E ele está conseguindo, de uma certa forma. Vamos aguardar o que vem pela frente, mas Trump, ele levou a rainha do Irã lá no Oriente Médio. Edu, a gente tem o direito a mais uma pergunta só, uma questão sobre geopolítica da região, senão eu vou perguntar sobre o Nobel da Paz. Fica à vontade. Fica à vontade. Então é o seguinte, são 3 os presidentes americanos que conquistaram, né, o Nobel da Paz, ganharam o Nobel da Paz no mandato: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson e o Barack Obama. O Carter, né, ganhou depois, teve trabalho reconhecido mais tarde. O Al Gore era vice-presidente, ganhou depois. E aí tem o Kissinger lá também. O Trump entra nesse seleto grupo? Ele tem condições de se pensar nele para Nobel da Paz, o que seria uma surpresa até aqui, até há 15 dias atrás, quando esse acordo foi anunciado? É ótima pergunta, ótima reflexão que você traz, Felipe. Acho muito difícil, acho que o Trump vai dar um passo bem importante, nós não vamos diminuir, subestimar, desprestigiar, né,
Trump, porque ele estrategicamente ele conseguiu dar esse passo importante para a paz. Ela não está sendo selada nesse momento, celebrada, mas nós estamos dando um passo importante, graças aos auspícios, ao trabalho de Donald Trump, mas para conseguir o Prêmio Nobel da Paz, precisa o conjunto da obra, né? Então, você citou pessoas que nós poderíamos dizer, sim, uma que outra característica pode ser menos palatável, mas o conjunto da obra era muito gratificante. No caso de Trump, ele não vem, digamos, com esse conjunto da obra robusto, né? Ele tem esse perfil autoritário, ele deixa muito claro as suas posições contra grupos de minorias que ele desconsidera, desqualifica. Quer dizer, é muito difícil, não obstante a importância do passo que ele está levando o mundo a dar em direção à paz no Oriente Médio, eu acredito que ele não consiga levar o Prêmio Nobel da Paz, porque o conjunto da obra de Donald Trump não é tão bom assim, né, quanto o dos demais antecessores. E eu gostaria também só de lembrar que o Donald Trump, ele não é que ele teve muito mais habilidade diplomática, até porque a gente sabe que o aconchego, o recolhimento, palavras auspiciosas não são características, digamos, abundantes em Donald Trump, mas ele consegue dar um passo mais importante do que o próprio Obama tinha dado em direção ao Oriente Médio, quando celebrou aquele acordo do Irã. Mas o Trump encontrou um cenário melhor do que Barack Obama e os seus antecessores, que também lutaram pela paz no Oriente Médio, também quiseram levar esse troféu, que é o fato de que Donald Trump está num período pós-petróleo, né? Então, esse contexto de uma economia petrolífera enfraquecida, que faz com que os países do Oriente Médio, os árabes, tenham que buscar inovação, empreendedorismo e novas alianças, ora, o maior polo de inovação, desenvolvimento e tecnologia do Oriente Médio é Israel. Então, os países árabes, os países do Golfo, enfraquecidos com a indústria do petróleo, vão olhar para Israel como um novo importante parceiro, por ser esse, digamos, centro constante de criação da indústria, comércio, serviço, tecnologia. Então, novas alianças são formadas em torno das novas necessidades econômicas que ultrapassam o petróleo. Então, esse cenário, digamos, essa pista asfaltada, né, que Donald Trump encontrou para poder costurar esse acordo, ou está costurando esses acordos com os países do Oriente Médio, é beneficiada essa estrada justamente por essa nova economia que está aí por baixo dos sedimentos desses acordos que estão sendo celebrados. E, anteriormente, nem Donald Trump e nenhum outro antecessor de Donald Trump puderam contar com um cenário, digamos, tão favorável da era pós-petróleo. E o que vem nessa era, o Trump se serviu muito bem, né? Ele pegou aí uma carona nessa nova economia e conseguiu aí juntar as peças, e essas peças que se juntaram não foram só por amor ao mundo árabe ou aos hebreus ou à paz. Aí por trás tem o combustível maior, que é o econômico, o desenvolvimento, que são os investimentos, que são os financiamentos. E isso só acontecerá tendo Israel próximo, que é quem pode transferir tecnologia, levar inovação, desenvolver o empreendedorismo. Sim. Então, mais uma vez, a economia parece ser a trilha sonora dessa nova etapa que vamos ver no Oriente Médio. Provavelmente mais próximos estaremos da paz. Professora Maristela Basso, obrigado à senhora, uma excelente noite. Obrigada a vocês.